Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa terceira aula aqui do curso básico de SQL. Eu sou o Marcos e na aula de hoje a gente vai aprender a criar filtros no SQL utilizando o comando where, que é um comando bem importante que a gente vai aprender na aula de hoje. Mas antes de começar, eu já queria lembrar vocês que todo o material aqui do curso básico, tanto essa apostila aqui, que eu uso nas aulas, quanto também os arquivos de bancos de dados, estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Então, a gente já está na aula 3. Se você ainda não baixou o material, baixa para você poder estudar e acompanhar. Mais importante do que você assistir às aulas é você praticar aí também. Então baixa tanto a apostila quanto os arquivos de banco de dados aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá, é só você clicar para você poder baixar. E além disso, antes de começar também, já deixa o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no canal se você gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito, e ativa o sininho de notificação para você sempre ser avisado aí dos vídeos, especialmente de SQL, que a gente está liberando aqui desse curso básico. Beleza? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula. Como eu falei, a ideia da aula de hoje vai ser a gente aprender o comando where, que vai permitir a gente criar filtros no SQL. Essa é uma tarefa muito importante quando a gente está trabalhando com bancos de dados. Então, nessa aula, a gente vai aprender a criar filtros com colunas de números, filtros com colunas de texto, filtros com datas e também como criar mais de um filtro ao mesmo tempo. Tudo isso aí a gente vai aprender na aula de hoje. E para começar, já vamos fazer aquela introdução aqui antes da gente partir para a mão na massa. Essa aqui é a aula 3, a gente já teve 2 aulas antes dessa. Se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente. A primeira aula foi uma aula de fundamentos básicos do SQL, uma aula um pouco mais teórica, mas muito importante aqui para a continuidade do curso. E na aula 2, a gente instalou o MySQL e criou as primeiras consultas. Então, se você ainda não assistiu, recomendo fortemente que você assista para você conseguir acompanhar com mais facilidade essa aula. Tá bom? Então vamos lá para a nossa introdução. Quando a gente está trabalhando com dados, é muito comum a gente precisar aplicar filtros específicos nas nossas tabelas. E em se tratando em bancos de dados no SQL, essa é uma tarefa ainda mais importante da gente fazer, Porque no SQL, com banco de dados, no SQL, geralmente a gente trabalha com tabelas que têm milhares, milhões ou até bilhões de informações. E nem sempre a gente vai querer visualizar todas essas informações ao mesmo tempo. A gente vai querer fazer algum filtro para poder trazer apenas parte desses dados. Então, por exemplo, imagine aí que você tem uma tabela de clientes, Tem uma tabela lá de clientes, tem 1 milhão de clientes. Só que vamos supor que você não queira visualizar todos os clientes. Imagina que você queira visualizar apenas os clientes que forem do sexo feminino. Você vai ter que aplicar um filtro, concorda? O mesmo vale se você tiver, por exemplo, uma tabela de produtos. Então, imagina uma tabela de produtos e imagina também que você não queira visualizar todos os produtos dessa tabela. Você quer visualizar apenas os produtos de uma marca específica. Então, para isso, a gente vai precisar exatamente do comando de filtragem, E aí que entra o comando where, que vai ser exatamente o que vai permitir a gente criar filtros ali nas nossas tabelas. Então, essencialmente, a gente pode fazer 3 tipos de filtro, O primeiro tipo de filtro seria com números. Então, eu tenho uma tabela que tem uma coluna de números e eu uso um filtro para filtrar aquela coluna de números. Então, eu posso filtrar uma coluna de números, uma coluna de textos e uma coluna de datas também, Essas aí seriam as informações, principais que a gente utilizaria para criar os nossos filtros. E, além disso, nessa aula também eu vou mostrar para vocês como criar múltiplos filtros, Como combinar filtros. Então, fazer mais de um filtro ao mesmo tempo. A gente vai aprender tudo isso, Então, filtrar colunas de texto, colunas de data, colunas de números, tudo isso aí na aula de hoje. Mas vamos continuar aqui dando mais alguns exemplos. Então, vamos lá. Primeira possibilidade seria filtrar uma coluna de números. E aí como é que vai funcionar? Imagina nesse primeiro exemplo aqui, que eu queira mostrar apenas os produtos com preços iguais ou maiores que 1.800. Como é que vai ficar o código? Eu vou fazer um select da minha tabela de produtos. A gente viu lá na aula passada como selecionar dados nas nossas tabelas. Então eu vou fazer um select asterisco from tabela produtos. Só que como eu quero mostrar apenas os produtos que têm um preço igual ou maior do que 1.800, eu vou usar esse comando where aqui com essa comparação. A coluna que eu quero comparar vai ser a coluna de preço unitário, que se chama preço _ unit,
e eu quero trazer todos os produtos que tiverem esse preço maior ou igual a 1.800. O resultado vai estar aqui, tá? Aqui nessa tabela resultante, ele vai trazer apenas parte dos produtos, apenas aqueles que têm preços maiores ou iguais a 1.800. Tá? Então essa vai ser sempre a estrutura do comando where. Ele vai sempre vir depois ali do meu código de select, então select asterisco from produtos, e logo depois, se eu quiser aplicar um filtro nessa tabela, eu vou usar essa estrutura, where, e aqui uma comparação, que vai ser entre a coluna que eu quero comparar e algum valor ali que eu vou querer utilizar como filtro. Em se tratando de colunas numéricas, eu posso usar qualquer um desses sinais lógicos aqui. Tá? Eu posso fazer comparações de igual, de maior, de menor, de maior, menor igual, maior igual, ou diferente também. Tá certo? Mais um exemplo aqui de filtros com números. Imagina que eu quisesse, nesse exemplo 2 agora, mostrar apenas os produtos com preços iguais a 3.100. Como é que vai ficar? Eu vou ter esse mesmo bloco select aqui, para selecionar minha tabela de produtos. E aqui no final, eu vou colocar um comando where, preço unit igual a 3.100. Detalhe muito importante, toma cuidado com isso. Repara que eu não vou colocar aqui o R cifrão e esse ponto aqui. Tá? Aqui no meu filtro eu vou colocar apenas o número, apenas o valor, para poder fazer aquela filtragem, tá bom? E aí, como resultado, a gente vai ter aqui essa tabela com apenas 2 produtos que tem um preço ali igual a 3.100. Tranquilo? Não tem mistério nenhum aqui nesse comando. Agora, como é que seria para filtrar colunas de texto? Vai ser praticamente a mesma ideia. Então, imagina aqui que no exemplo 3, eu quero mostrar apenas os produtos que são da marca Dell. Então, vou fazer o meu mesmo select, asterisco from produtos. Então, estou selecionando primeiro, se você não lembra, esse asterisco significa que eu estou selecionando todas as colunas da tabela produtos. Aí, no final, eu faço aquele filtro where, onde marca produto é igual a Dell, texto Dell, entre aspas simples. Então, como é que eu leio isso daqui, né? Select, selecione todas as colunas da tabela produtos, onde a marca do produto é igual a Dell. Tranquilo, sem mistério, o resultado está lá para a gente, tá? Não tem mistério nenhum. Como é que seria com datas? Com datas é muito parecido, só tem que tomar um pequeno cuidado. Imagina que nesse exemplo 4 aqui, a gente quisesse mostrar apenas os pedidos, lá da tabela de pedidos, né, que foram feitos no dia 3 de janeiro de 2019. Como é que vai ficar? Esse mesmo bloco select, e aqui, nesse meu filtro de data, eu vou colocar where, data venda, é igual a... Aí, primeiro cuidado aqui com datas. Eu vou colocar essas datas entre aspas simples, como se fosse um texto ali para o MySQL, né? E, além disso, eu também tenho que colocar na ordem da data no formato americano, né? Então, primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Então, se eu quero os produtos da data ali do dia 3 de janeiro de 2019, eu vou fazer dessa forma, 2019, traço 01 do mês, traço 03 do dia. Ele vai mostrar ali aqueles resultados. Então, o único cuidado aí com datas que a gente vai ter que tomar é esse detalhe, que a data tem que estar no formato americano. Tá bom? E agora, se eu quisesse fazer mais de um filtro ao mesmo tempo, repara que até agora a gente filtrava uma coluna específica. Então, apenas os clientes, sei lá, que fossem do sexo masculino, apenas os produtos que fossem da marca Dell, apenas os produtos que têm um preço maior ou igual a 1.800. Mas como é que eu faria para combinar mais de um filtro? É aí que entra os nossos operadores AND e OR. Então, nesse exemplo 5 aqui, qual que seria a ideia? Mostrar apenas os clientes solteiros do sexo masculino. Como é que vai ficar isso? Repara que agora eu quero aplicar 2 filtros ao mesmo tempo. O cliente tem que ser solteiro e também do sexo masculino. Como é que vai ficar isso? Eu vou usar o comando where, só que eu vou ter que usar 2 condições. Primeiro, estado civil igual a S, entre aspas simples, porque é um texto, and, que é o E em inglês, né? And, sexo igual a M, também entre aspas simples. Como é que eu leio isso daqui? Selecione todas as colunas da tabela clientes, onde o estado civil é igual a S, de solteiro, e o sexo é igual a M, de masculino. Então, essas duas condições, elas precisam ser satisfeitas para eu conseguir fazer lá o meu filtro. Repara aqui que no meu resultado, eu só vou ter clientes do sexo masculino que são solteiros. Então, sempre que eu quiser criar um filtro, né, em que
os meus dois testes aqui, né? As minhas duas comparações precisam ser verdade para acontecer, eu vou ter que usar o AND. É só pensar na forma como a gente fala. Eu quero os clientes que são solteiros e do sexo masculino. Então, estado civil S e sexo igual a M. Se eu quisesse botar mais filtros, seria só eu colocar outros ANDs. Tranquilo? Sem mistério nenhum, né? E além do AND, eu poderia usar o OR também, né? Que seria o OU em português. Então, nesse exemplo 6, imagina que eu quisesse mostrar apenas os produtos das marcas Dell ou Samsung. Repara que dessa vez, tanto faz um ou outro. Como é que ficaria? Select asterisco from produtos. E aqui no meu filtro eu colocaria que where marca produto é igual a Dell ou marca produto igual a Samsung. Repara que agora tanto faz um ou outro. Então, se a marca for Dell ou Samsung, ele vai trazer aqui para mim o resultado, tá bom? Repara na lógica, diferente do anterior, né? Aqui eu precisava que o estado civil fosse S e o sexo fosse masculino. Então, não entraria aqui, por exemplo, um cliente solteiro do sexo feminino, porque eu tenho que ser solteiro e também do sexo masculino. Repara que a lógica é um pouquinho diferente. Já aqui, nas marcas, né, tanto faz, um ou outro. A marca pode ser Dell ou a marca pode ser Samsung. Tranquilo? Então, esse aí foi um resumão dos nossos filtros. E agora sim, a gente vai partir para a parte prática. Então, o primeiro passo aqui é a gente abrir lá o nosso Workbench. Se você não tem o programa instalado, recomendo que você assista a aula anterior para você poder baixar o MySQL e conseguir acompanhar comigo, tá? Então, depois que você instalar aí, é só você pesquisar pelo MySQL Workbench. E aí, quando você for abrir ali o programa, né, ele vai pedir aqui nesse Local Instance, você vai clicar, ele vai pedir para você colocar a senha que você configurou na instalação. Então, vou colocar aqui a minha senha para eu poder entrar. Então, agora sim, vamos partir ali para a mão na massa. Agora vai ficar muito mais fácil depois que a gente já viu os exemplos lá no nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Criando filtros aqui no SQL. Antes de mais nada, antes da gente fazer ali o primeiro exemplo, vamos só recapitular como é que eu faço para selecionar tabelas no meu banco de dados. A gente tem essencialmente duas formas de selecionar dados nas nossas tabelas. A primeira forma, a mais simples e direta, seria fazer um select. E aí eu vou querer, por exemplo, selecionar a minha tabela de produtos. Então, como é que eu faria? Se eu quisesse selecionar toda essa tabela, poderia usar select asterisco, from, e aqui ó, a minha tabela produtos. Essa seria uma forma de eu selecionar todas as linhas e colunas da minha tabela de produtos. Então, eu posso agora clicar nesse símbolozinho aqui ó, de raio com o cursor para ele selecionar, para ele executar somente essa linha. Então, executei ali e aí está lá, ele trouxe para mim a minha tabela inteira. Se eu quisesse, né, eu poderia especificar quais colunas eu quero trazer. Então, por exemplo, em vez de colocar o asterisco, eu quero trazer as colunas ID produto, vírgula, nome produto, vírgula, preço unit. Tá? Poderia fazer dessa forma também. Se eu executar isso daqui, ele vai trazer apenas as 3 colunas que eu selecionei aqui dentro do meu select. Então essas seriam as duas formas aí da gente selecionar tabelas. A gente viu um pouco mais isso daí na aula anterior, na aula 2. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Aqui foi só para a gente poder recapitular, tá bom? O nosso banco de dados está aqui, né? E aí, as tabelas aqui, a gente pode escolher qual a gente quer selecionar. No exemplo aqui, a gente selecionar de produtos. Perfeito? Agora vamos lá partir para os nossos exemplos aqui com filtros. Então vamos lá. Aqui no exemplo 1, ele quer que a gente mostre apenas os produtos com preços maiores ou iguais a 1.800. Então, o primeiro passo, né, para você que está começando, até recomendo que você faça isso. Divida a solução em etapas. Ele quer que a gente selecione os produtos com preços iguais, né, maiores ou iguais a 1.800. Mas vamos dividir isso em etapas, né? E vamos começar primeiro selecionando apenas a tabela de produtos. Como é que vai ficar? Select, asterisco, eu quero selecionar de uma vez toda a tabela. Vou dar um Enter aqui só para a gente fazer aquela indentação que eu comentei na aula passada, né? Então, dei um Enter e eu quero selecionar todas as colunas from tabela produtos. Que nem eu fiz ali no exemplo anterior. Então, estou quebrando meu problema em partes. Primeiro, eu vou selecionar todos os meus produtos. Então, vou vir aqui nesse símbolozinho de raio e aí está lá, selecionei toda a minha tabela.
Só que desse jeito ele selecionou todas as linhas da minha tabela. Só que o exercício está me pedindo para selecionar apenas os produtos que têm um preço maior ou igual a 1.800. Então como é que vai ficar isso? Eu vou apagar esse ponto e vírgula e logo depois ali do meu select from eu vou especificar o meu filtro where. E aí se eu quero os produtos com preço unitário maior ou igual a 1.800, eu vou colocar aqui, ó, where preço unit, ele já mostrou ali, eu posso dar um tab, então tab preço unit maior ou igual a 1.800, ponto e vírgula. Perfeito? Essa vai ser a estrutura que a gente já viu no PowerPoint, muito tranquila. A única coisa que eu vou ter que adicionar, né, é aquela linha ali do comando where. Vou executar aqui, ó, e ele trouxe para mim apenas, ó, os produtos que tem um preço unitário maior ou igual a 1.800. Eu posso até classificar aqui, ó, essa coluna, se eu clicar em cima dela, ele vai mostrar ali, ó, do menor para o maior, começa com 1.800. Então, realmente, ele fez aquele filtro para mim. Tá bom? Muito tranquilo, tá, gente? Não tem mistério nenhum, mas essa tarefa aqui de filtrar as nossas tabelas é extremamente importante quando a gente está falando de bancos de dados. Perfeito? Então, já fizemos o exemplo 1. Vamos agora ali para o nosso exemplo 2. Mostre apenas os produtos com preços iguais a 3.100. Vai ser muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Select, asterisco, from, a minha tabela de produtos. E aqui embaixo eu vou dizer, né, eu vou especificar um filtro, where, preço, unit, apareceu ali, vou apertar a tecla Tab. Tecla Tab é aquela tecla do teclado lá do lado esquerdo, que tem uma setinha para um lado e para o outro lado também, tá? Então vou apertar nela e agora eu vou colocar 3.100. Vou botar o ponto e vírgula, não posso esquecer, e agora sim eu posso executar aqui nessa opção. E aí tá lá, ele me trouxe apenas 2 produtos. Como eu falei no PowerPoint, toma cuidado, não é para você colocar nos números esse R cifrão, tá? Muita gente comete esse erro, toma cuidado. Aqui é só o valor puro, sem cifrão, sem formatação, sem nada. Então fizemos aí o nosso segundo exemplo. Vamos agora partir para o nosso exemplo número 3. Mostre apenas os produtos da marca Dell. Como é que vai ficar isso daí? Select, asterisco, from, a minha tabela de produtos. Só que dessa vez eu vou querer filtrar por uma coluna diferente, que vai ser uma coluna de texto, né? Então, where, marca, produto é igual a Dell. Tanto faz aqui se vocês colocam em letra maiúscula ou minúscula, não tem diferenciação. Ponto e vírgula aqui no final. Então, estou filtrando agora a minha tabela de produtos, onde a marca do produto é igual a Dell. Perfeito? Vou executar esse comando e ele me trouxe apenas os produtos da marca Dell. Repara que a estrutura é sempre muito parecida, tá bom, gente? Então, o que eu recomendo a vocês? A gente vai fazer mais alguns exemplos aqui, mas vocês podem muito bem praticar com outros filtros, com outras tabelas. Então, explore essas tabelas. Foi um exercício que eu pedi lá na aula anterior. Tem várias tabelas aqui. Usa o Select para selecionar essas diferentes tabelas e conhecer os dados que tem ali dentro. Então, mais uma vez, pratica aí da sua casa, né, esses filtros, né, vai inventando, vai pensando aí em possibilidades, aplicações e vai aproveitando esse banco de dados aqui para você poder praticar, tá bom? Mas a estrutura aqui do filtro vai ser sempre muito parecida. Beleza? Então tá lá, exemplo número 3. Vamos agora por exemplo número 4. Mostre apenas os pedidos feitos no dia 3 de janeiro de 2019. Dessa vez, a gente vai usar uma outra tabela, que vai ser a tabela de pedidos. Então, poderia até quebrar em etapas também. Select, asterisco, from, tabela pedidos. Como assim quebrar em etapas? Primeiro eu seleciono a tabela de pedidos. Esqueço a parte do filtro. Tá? É muito importante, para facilitar o nosso aprendizado, a gente quebrar os problemas em partes, principalmente se é algo totalmente novo para a gente. Então, primeiro eu selecionei a tabela de pedidos. Não tem pressa, não estamos com pressa, a gente pode fazer bem passo a passo. Então, vou vir aqui, executei, e aí está lá, ele me trouxe toda a tabela de pedidos. Agora sim, eu vou complementar a minha solução fazendo um filtro ali com essa data. Então vamos lá, vou apagar esse ponto e vírgula e aqui embaixo vou colocar where. A coluna vai se chamar data venda, tá? Porque é essa coluna daqui. E agora eu vou colocar, ó, igual e entre aspas simples 2019-01-03, ponto e vírgula no final.
Por que isso daqui? Lembrando, na hora de eu fazer o filtro, eu tenho que colocar no formato americano. Ano, mês e dia. Então, se eu quero 3/1 de 2019, eu vou colocar 2019, 0103. Show de bola! Vou clicar aqui nesse executar e aí está lá. Ele trouxe ali para a gente apenas as datas do dia 3 de janeiro. Eu poderia usar outros comparadores ali também. Imagina que eu quisesse apenas as vendas, né, os pedidos que foram feitos numa data maior ou igual ao dia 3 de janeiro. Poderia colocar aqui, ó, maior ou igual. E vou executar aqui. Ele vai trazer para a gente todas as datas ali que forem superiores ao dia 3. Ó, dia 3, dia 4/1, dia 29 do 12. Posso até filtrar essa coluna aqui, né, ordenar essa coluna, clicando nela, ó, data venda. Ele vai mostrar ali, ó, 3/1, 4/1, 5/1 e assim vai, 18/1 e por aí vai. Tá bom? Então, o único cuidado que vocês têm que tomar na hora de filtrar uma coluna de datas é lembrar de colocar o formato americano, tá? Na ordem do formato americano. Vamos agora fechar ali com os nossos dois últimos exemplos, que seriam os exemplos de filtros combinados, né? De filtros múltiplos. Então, vamos lá. Ele quer agora que a gente filtre a tabela de clientes e mostre apenas os clientes solteiros do sexo masculino. Vamos trabalhar com uma nova tabela. Então, vou quebrar aqui o problema em etapas. Então, vou começar com select, asterisco, from clientes, tá? Clientes. Perfeito. Vou executar isso aqui. Por enquanto, só estou selecionando a tabela de clientes. Executei e aí está lá. A minha tabela de clientes está bem aqui. Só que agora, ele quer que a gente mostre apenas os clientes solteiros e do sexo masculino. Ou seja, eu vou ter que fazer um filtro por duas colunas. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou dar um Enter. Where. Primeiro filtro que eu vou querer fazer vai ser na coluna de Estado Civil. Então, Estado Civil vai ter que ser igual a, entre aspas simples, S. Esse vai ser o meu primeiro filtro, tá? Vou quebrar até em mais etapas, tá? Vou fazer em 3 etapas essa solução. Primeiro, selecionei a tabela. Agora eu estou mostrando apenas os clientes do Estado Civil solteiro, tá? Não vou combinar os filtros ainda. Vou executar isso daqui e ele vai trazer para mim lá, ó, todos os clientes que são solteiros, tá? Se eu procurar aqui, eu só vou encontrar S. Só que aqui tem alguns que são F de feminino, outros que são M de masculino. Então vai ser agora que eu vou finalizar aqui com esse segundo filtro. Então como é que vai ficar isso daqui? A forma como a gente vai resolver, engraçado, né? Porque é até mais fácil do que o que a gente imagina. Mas a forma como a gente resolve isso daqui é na forma como a gente fala. Então, como é que eu falo aqui? Ó? Selecione todas as colunas da tabela de clientes, onde o estado civil é igual a solteiro and, só que em inglês, né? And o sexo é igual a M de masculino. Ponto, vírgula no final. Repara que a gente resolve da forma como a gente fala. Então, vou vir aqui em executar. Ele já mostrou ali toda a minha tabela, mas apenas com os clientes do estado civil solteiro e do sexo masculino. Posso procurar ali, não vou encontrar ninguém do sexo feminino. Tranquilo, gente? Muito fácil, né? Muito fácil. Mas, como eu falei, muito importante também essa parte de filtros. E para fechar, vamos fazer aqui esse último exemplo, que é o quê? Mostrar apenas os produtos da marca Dell ou Samsung. Repara que agora para mim tanto faz. Eu quero visualizar ou Dell ou Samsung, qualquer um dos dois já é suficiente. Então vamos lá, esse aqui eu vou até fazer direto, não vou quebrar em etapas não, mas recomendo até que você quebre em etapas para fazer com calma. Primeiro seleciona a tabela de produtos, depois faz o filtro apenas da marca Dell e depois você finaliza fazendo um filtro composto ali, sendo Dell ou Samsung. Então vamos lá, select, asterisco, from, o quê? A minha tabela de produtos, que eu vou fazer direto. Where, primeiro filtro que eu vou fazer, marca, já apareceu ali, apertei a tecla Tab, marca igual a Dell, or, tá vendo? Marca produto igual a Samsung. Para que eu possa, ó, ponto e vírgula no final, eu posso fazer um filtro ali de dois, né, na mesma coluna, para mostrar os dois produtos, Dell ou Samsung. Vou executar isso daqui, Dell ou Samsung, e está lá, ele trouxe para mim Dell ou Samsung, porque tanto faz um ou outro por causa dessa lógica que eu usei.
Beleza, gente? Então é isso. Como eu falei com vocês, a gente tem várias tabelas aqui no nosso banco de dados. Baixa o arquivo que está na descrição do vídeo e tenta praticar, inventa aí exercícios, tenta praticar com as outras tabelas. Filtra a tabela de clientes, a tabela de locais, tabela de pedidos, tabela de produtos, vai brincando aí e, óbvio, utiliza aqui a apostila que também está disponível na descrição do vídeo. Tranquilo? Vamos finalizar aqui agora, né, com o que a gente vai ver na próxima aula, né? Na aula de hoje a gente falou de filtros, aqui, né, o comando where, e na aula que vem, que vai ser a aula 4, vamos falar sobre as funções de agregação, tá? Vamos aprender aí a criar cálculos aqui no SQL, né? Fazer cálculo de contagem, contagem distinta, soma, média, mínimo e máximo. Tá? Essa aula vai ser extremamente importante porque lá na aula 5 a gente vai precisar desses conhecimentos para criar agrupamentos, né? Utilizando o comando group by. Beleza, galera? Então é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Lembrando que todo o material está disponível na descrição do vídeo, então não esquece de baixar e praticar. Não esquece também de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente. Quando vocês dão like, o YouTube entende que é um vídeo legal de se compartilhar, então mais pessoas vão poder receber esse conteúdo. E, para fechar também, não esquece aí de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para sempre ser avisado de todos os vídeos aí que a gente libera para vocês. O último pedido é, deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série de aulas aqui do nosso curso básico de SQL. Comenta aqui se você já assistiu a aula 1, aula 2, aula 3, coloca aqui o que você está achando, beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.